Tempestade Laura se transforma em furacão no Golfo do México e segue para os Estados Unidos. Ventos de até 120 km por hora ameaça a costa americana. A matéria é de 25/8/2020 e foi nos enviada pela nossa querida irmã Carla Cristina, uma peso pesado nas dicas. Desde já fica aqui o nosso agradecimento em nome de toda a família. A tempestade Laura se converteu em furacão no Golfo do México nesta terça-feira, dia 25 de agosto. Agosto de novo, meu caro irmão. O mês do desgosto. O que mais falta acontecer? Com ventos de 120 km por hora que ameaçam a costa americana, anunciou o Centro Nacional de Furacões, NHC, sigla em inglês. A previsão é que Laura se fortaleça significativamente antes de chegar amanhã à costa do sudoeste de Louisiana e de parte do Texas, relatou o NHC. Após passar pelo Mar do Caribe por toda a costa de Cuba, de leste a oeste, Laura tocou terra na noite desta segunda-feira, dia 24, na região de Punta La Capitana, em São Cristóvão. 2 horas depois, a tempestade voltou para o mar por Puerto Esperança e iniciou seu deslocamento pelo Golfo do México, onde ganhou força e se tornou um furacão. Antes de passar por Cuba, Laura provocou a perda de pelo menos 24 pessoas no Haiti e na República Dominicana, que compartilha a ilha La Espanola. A temporada de furacões no Atlântico, que vai até novembro, pode ser especialmente severa este ano. Só para você ter ideia do que é o ano de 2020, o NHC espera 25 tempestades, sendo que Laura é apenas a 12ª até agora. Ou seja, não estamos nem na metade do que ainda falta acontecer, segundo eles mesmos. Meu caro irmão, quando eu falei do meu receio desse mês de agosto, que pra mim é mês de desgosto, as pessoas, nossa, Davi, deixa disso. Mas eu sempre pensei assim, e ainda mais sendo esse o ano de 2020, né? O ano da calamidade. Eu acho que deve ser unanimidade, que a gente nunca viu acontecer tanta coisa, pelo menos nessa era moderna, tanta coisa em um só ano como está acontecendo agora. Eu nunca vi isso em 36 anos de idade. É verdadeiramente absurda a situação. Tem vez, sinceramente, meu caro irmão, que eu me pego pensando que tudo isso é um sonho, que daqui a pouco a gente vai dormir e vai acordar dentro da normalidade de sempre. Parece que isso aqui é só um pesadelo temporário, mas infelizmente essa é a nossa nova realidade. Você vê aí, acabamos de ouvir na própria matéria que é do G1, eles falando claramente, os especialistas no assunto, não é qualquer um, dizendo que esperam mais 25 tempestades como essa. E essa seria apenas a 12ª. Já chamaram até de Laura. Coitado de quem tem o nome Laura, né? Geralmente esses nomes, meus caros irmãos, eles colocam em homenagem a uma namorada ruim que tiveram, uma esposa, algo do tipo. Esses caras são terríveis. Aí eles colocam esse tipo de nome. Mas o fato é que até o final de dezembro, meus caros irmãos, vocês esperem muita coisa ainda. Você pode procurar aqui nesse canal que eu nunca, jamais fiquei dizendo para vocês estocarem alimentos. Eu até acho um pouco irresponsável. Não critico quem faz, tá certo? Eu acho que a pessoa tem as suas convicções. Talvez teve uma informação que eu não tive, talvez percebeu alguma coisa que eu não percebi ainda e tá dizendo para as pessoas, né? Vários canais que eu gosto, inclusive, fazem isso. Mas eu não faço, meus caros irmãos. Eu acho até um pouquinho irresponsável, até por causa disso que eu tô dizendo para vocês. Talvez esses caras estejam informações que eu não tenho, talvez eles perceberam alguma coisa que eu não percebi. Mas o fato também é que tem gente que tá mandando vocês estocar alimentos desde o ano passado, desde o ano retrasado. Então se as pessoas fossem fazer isso, teria que comprar um galpão só para estocar alimentos, né, meu caro irmão? Mas o que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro é um estado realmente de incerteza em tudo. E você ouviu na própria matéria que tem mais 13 tempestades como essa que eles esperam. E a gente não pode prever onde elas realmente vão acontecer, se podem vir para o Brasil. Aqui é mais um exemplo de coisas que antes eram regional, que era uma coisa de um país ou outro, está se tornando realmente global, ganha força, se torna furacão e acaba atingindo outros países, como foi inclusive a tempestade de areia que a gente também falou aqui no nosso canal. Até os problemas estão se tornando global, problemas até climáticos. E assim como eu, acredito que muitos de vocês, né, que estão despertos, que acompanham os nossos vídeos, que estão informados, na hora que eles falam desse descontrole climático aí, eu tenho certeza que na cabeça de vocês vem logo as armas climáticas, vem logo o HAARP, que até então era uma teoria da conspiração. Hoje eles já alegam que existe, já admitem que existe, até porque não tem como negar, né? Tem um monte de imagens das bases aí espalhadas pelo mundo. Aí eles agora dizem, não, realmente existe, mas a gente só faz estudo, a gente manda sinais para lá,
mas nós já mostramos matéria aqui de outros países super preocupados com isso, sabendo que essas pesquisas não são tão bobinhas como eles dizem, até pelos sinais de testemunhas oculares que conseguiram ver estranhas formações no céu a partir da hora que eles ligam essas antenas para disparar esses sinais para lá, verdadeiras mudanças no clima, inclusive com formação de tempestade e tudo mais. No carnaval desse ano ele revelou também muita coisa, né? Porque nós mostramos aqui que eles fizeram chover. Claro que foi uma coisa pequena, não foi uma coisa no país inteiro, mas mostra, né, que se uma cerveja, como foi o caso aqui no Brasil, conseguiu impedir que chovesse nas grandes capitais, o que será que a elite tem na mão dela? O que será que os donos do poder podem fazer caso eles queiram? É isso que eu pergunto. Sabe, eu não quero afirmar nada aqui pra vocês, até porque nem pode mais, e tudo é classificado como fake news, e infelizmente é verdade, o sistema tá certo, a gente não pode provar, mas a gente também não pode ser impedido de raciocinar. Então é isso que eu peço pra vocês. Se uma cerveja paga uma mixaria a uma empresazinha lá e consegue, no caso, impedir que chova, se você não viu esse vídeo, procure estar aí no nosso canal, né? A cervejaria, para não estragar o carnaval, impediu que chovesse em determinadas capitais, onde estava tendo grande concentração, né, de foliões e tudo mais, onde tinha os desfiles, essas coisas. Eles impediram que chovesse. Na matéria que a gente mostrou, resumindo aqui, falando em linguagem do povão, eles despejavam umas partículas lá que impediam a formação de chuva, ou quando já ia se formando, eles faziam com que chovesse antes de chegar na cidade. Então era mais ou menos isso que eles explicaram, que era a forma que eles faziam. Mas a gente sabe que a elite, e nessas bases aí, que até então eram teoria da conspiração, hoje já são admitidas que realmente existem e fazem pesquisas sim climáticas, a gente imagina que tem algo muito mais poderoso, algo muito mais potente. E não é de hoje que os grandes tiranos, os grandes imperadores que já passaram por esse mundo, sempre quiseram tomar o lugar de Deus e foram frustrados, foram humilhados ao longo da história, mas a ideia deles nunca deixou de ser a mesma. Tomar realmente o lugar de Deus, porque na cabeça deles, a partir do momento que eles controlarem o clima, eles vão ter o poder de Deus mesmo. E aí, meus caros irmãos, sabendo dessas coisas que falta acontecer, essa frente fria que eu estou chamando, apelidando de a nova pequena era do gelo, eu digo para vocês que não seria má ideia ter um pouquinho de alimento sobrando. Eu não digo para você estocar, meu caro irmão, porque eu não sei vocês, mas eu mesmo, sinceramente, para estocar alimentos na minha casa, eu mesmo não tenho condição, não tenho onde armazenar. Até o dinheiro mesmo pra gente estar comprando acima do que a gente precisa por mês é complicado. Hoje em dia a gente luta mesmo é para deixar a nossa geladeira abastecida. Já é difícil para um mês, né? A gente sabe o que tá passando, tudo tá difícil. Eu mesmo tenho várias pessoas aqui que não têm honrado os compromissos comigo há mais de 3 meses e a pessoa diz: olha, Davi, eu não tenho, vou fazer o quê? E o que é que a gente pode fazer, meu caro irmão? Ninguém vende mais nada, ninguém compra mais nada, tá difícil. O comércio tá abrindo, é verdade, tá caminhando aos poucos, mas o fato é que a gente vai demorar muito para se recuperar, para voltar pelo menos perto do que era. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão sentindo igual a mim também. Como eu já disse para vocês, eu não vivo apenas do YouTube, eu tenho os meus compromissos aqui fora. E aí, como eu sou um de vocês, eu tô sentindo na pele, eu sei bem o que é que a gente tá passando. E assim como eu, muitos de vocês também tá passando por isso. Emprego nem se fala, né, meu caro irmão? Dificílimo, dificílimo. Então falar em estocar alimentos realmente é complicado, mas eu digo, se você pode comprar um pouquinho a mais, se você puder fazer isso, para não ficar sempre assim dependendo do mercado, tipo você dizer: ah, eu só consigo cozinhar se eu comprar um bujão dia 15, dia 20. Eu acho bom você procurar evitar isso. Eu acho bom você procurar ter 2 bujõezinhos, você procurar ter 2 ou 3 galões de água a mais, sabe, meus caros irmãos? Essas coisas simples que, se de repente você precisar, você não tá desesperado numa fila de mercado, você não tá, como a gente já mostrou aqui nos Black Frigados, você não tá ali no meio, né, arriscando inclusive a sua própria vida, porque a gente já mostrou aqui e levamos strike por isso, inclusive, que é como as pessoas ficam agressivas por simples promoções, coisas que não são essencial para a vida, não é remédio, não é alimentos, não, são coisas fúteis, televisão, celular, eletrodoméstico, coisas que se você não tiver não vai deixar de viver por causa disso, né? E infelizmente há pessoas, meus caros irmãos, que acreditam na mentira, que estão comprando por um preço muito barato e na verdade nem é barato. A gente mostrou isso aqui, eles baixam os preços, depois aumentam de novo, vende basicamente pelo mesmo preço de sempre. E as pessoas acreditam que estão comprando pela metade do preço, nem fazem uma pesquisa de mercado, mas saem nas tapas mesmo, saem um empurrando a outra, passando por cima de mulher, menino, velho. É uma coisa terrível, né? Nós mostramos aqui, tomamos um strike por isso, né? Porque, afinal de contas, se todos os canais de informação começarem a falar mal do Black Friday, né? Da Black Fraud, esse feriado iria acabar, né? Se a gente começar a mostrar esse lado, se vocês começarem a compartilhar esse vídeo, esse feriado americano que está sendo empurrado aqui no Brasil goela abaixo, não iria muito pra frente. Então eles têm que nos calar, têm que limitar nossos vídeos, têm que meter strike em quem está mostrando o que é que isso está resultando, né? Mas enfim, meu caro irmão,
por causa dessas coisas, por causa dessas experiências que a gente já teve, não é achismo, não é querendo ser profeta. Eu já disse pra vocês o meu pensamento inclusive disso. Eu acho que a época dos profetas já passou. O que a gente tinha que aprender de Deus já foi ensinado, né? Agora basta a gente praticar isso na nossa vida. Então quando eu vejo o cara dizer, eu sou um profeta do Senhor, eu já olho torto pra ele. Eu só digo o seguinte, que hoje o que tem são pessoas inspiradas por Deus naquele momento ali, e depois de realizarem aquela obra de Deus voltam a ser o mesmo pecador de sempre. Não tem ninguém santo, não tem ninguém profeta. Eu não acredito nisso, sinceramente. Sei que tem pessoas que ficam brabas comigo. Nossa, Davi, como é que você diz um absurdo desse? Bom, esse é o meu entendimento, né? Ao ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu entendi isso. Preciso ler mais outras vezes, é claro. É sempre bom a gente estar estudando a palavra de Deus, mas é isso que eu penso. Agora, sem mexer com espiritualidade, de acordo com os fatos que a gente vem vendo, que a gente vem noticiando aqui, meus caros irmãos, eu acredito que seria bom a gente ter um pouquinho a mais do que a gente normalmente compra, né? Você poder fazer aquela comprinha. Se você compra, sei lá, 5 quilos de feijão, passa a comprar 7 ou 8, coloca um pouquinho a mais aí. Você não fica naquela, eu preciso ir comprar hoje, senão eu não tenho o que cozinhar. Eu acho bom realmente você ter um pouquinho, sem alarmismo, sem causar espanto. Eu acho bom, eu já vou começar a fazer isso agora, nesse momento. Foi igual também naquela greve dos caminhoneiros, eu também fiz a mesma coisa, avisei pra vocês aqui, né? Quando saiu a história que ia entrar em greve dos caminhoneiros, eu já fui, comprei um bujão a mais, já fui, comprei uns quilinhos de feijão a mais, de arroz a mais, aquele essencial mesmo, né? Fubá, miojo, né? Um pouquinho a mais, deixei aqui em casa esses alimentos não perecíveis que a gente precisa. Eu deixei um estoque a mais aqui, quase uma feira a mais mesmo, e passei tranquilo, abasteci os meus carros, enchi o tanque deles e passei tranquilo pela greve dos caminhoneiros. Já teve gente que, mesmo acompanhando nosso conteúdo, mesmo tendo condição para fazer isso, não fez, não acreditou, achou que era mais uma teoria da conspiração. E aí é o que o ditado diz, né, meu caro irmão? Essas pessoas são pegas literalmente com as calças na mão. É por isso, meu caro irmão, que eu digo pra vocês, igual eu falei daquela outra vez, pra vocês estocar um pouquinho a mais de alimento. Não é fazer um estoque, não é pra enfrentar uma terceira treta mundial, não é isso, meu caro irmão. Até porque, como a gente tá falando aqui baseado no que tá acontecendo nas notícias, isso também pode mudar. Então vai que você compra demais e acaba estragando, acaba se perdendo. Compra só um pouquinho a mais, né? E deixa ali como uma reservazinha. E aí, se acontecer, né, de ficar um pouco mais escasso o alimento, se demorar mais para chegar, acabar, Deus não vai permitir que isso aconteça, né, de não ter mais nada, não, isso não vai acontecer, fica tranquilo. Se Deus quiser, Deus não vai permitir isso. Mas se acontecer de, naquele momento que você precisar não ter, você tem como se sustentar um pouquinho. Então é esse o meu conselho que eu dou para você, tá certo? Sem alarmismo, né, sem sensacionalismo. E a minha mensagem é essa, meu caro irmão. Eu queria dizer isso para vocês de coração mesmo. Como eu disse pra vocês, eu falo aqui como se eu estivesse falando com um amigo da minha frente, como um familiar. É assim que eu trato vocês e eu jamais mandaria vocês fazer alguma coisa que eu não fizesse, né? Vou indicar isso no meu canal, mas eu mesmo não faria. Um produto se eu indico aqui, um canal se eu indico aqui, quando eu falo, gente, se inscreve nesse canal, eu já tô inscrito, eu já acompanho o conteúdo. Eu não jamais passo para vocês produtos ou nada. Até curso que eu já indiquei aqui antigamente, antes de indicar para vocês, eu mesmo já tinha feito. Então é assim que eu trabalho, tá certo, meus caros irmãos? Então agradeço demais a você que confia em mim e pode ter certeza, meu caro irmão, que eu farei de tudo para honrar a sua presença nesse canal, porque sem você aqui eu simplesmente não existiria. E Deus estando do nosso lado, né, meu caro irmão? Quem poderá contra nós? Então é isso aí. Fique com Deus, um abraço e tamo junto.